Olá, crianças! Então, estamos aqui agora para mais uma aula. Essa aula, ela é um complemento de uma aula que teve lá no CMSP sobre fluxograma, tá? Foi passado no dia 18 de maio. Então, o que é um fluxograma? Fluxograma, ele é um diagrama, ou seja, uma representação gráfica. E ele tem uma sequência de etapas que devem ser seguidas. E qual que é o objetivo de você fazer um fluxograma? É de apresentar de uma forma rápida e descomplicada o fluxo de informações e ações da sequência operacional do processo. Então, é uma forma de você demonstrar mais rapidamente um processo, as etapas de um processo para você chegar numa conclusão. E como que é composto esse fluxograma? Então, nós usamos algumas formas geométricas para compor esse fluxograma. Uma delas é a elipse. O que é uma elipse? Ela é um círculo mais achatado, ou uma circunferência. Só que ela é mais achatadinha, então o nome dela é elipse. Então, quando nós usamos esse círculo achatado? No início do processo, no início do fluxograma e no final. Então, indica o início ou o término de etapas. Outra forma geométrica utilizada no fluxograma é um retângulo. Então, o retângulo você utiliza quando você indica uma ação que você vai realizar. Outra figura é o losango. O losango você vai utilizar quando você vai indicar uma pergunta. Então, quando você vai fazer uma pergunta para saber qual a direção que o fluxograma vai seguir, você utiliza então a figura do losango. E a seta, que é uma outra forma de utilizar também uma da composição que você utiliza no fluxograma, ela indica o sentido que as sequências de etapas que você está fazendo está sendo seguida. Então, qual o caminho a seguir, você coloca a seta. Vou mostrar para vocês um exemplo. Então, o meu exemplo é de uma plantação de mangas. Então, tem um sítio e tem uma plantação de mangas. E vai haver essa colheita dessas mangas e nós vamos pesar a manga para a exportação ou para a indústria de suco. Então, dependendo da pesagem, uma parte vai para exportação, outra parte vai para indústrias de suco. Como que vamos fazer então? Então, nós usamos lá a primeira figura geométrica, que é a elipse, para indicar o início do processo. Então, início, seleção das mangas. Depois, nós vamos ter que fazer uma pergunta para averiguar qual o caminho a seguir. Então, se é uma pergunta, nós vamos usar o losango. Então, pergunta: a fruta tem mais de 250 gramas? Aí vai ter duas respostas, né? Ou sim ou não. Se a resposta for não, ela tem menos de 250 gramas, então ela vai diretamente para a indústria de suco. Se a resposta for sim, ela tem mais de 250 gramas, nós vamos passar para a próxima etapa, que também é uma pergunta. Se é uma pergunta, nós vamos utilizar, então, o losango. Pergunta: a fruta tem menos de 750 gramas?
Não, ela não tem menos de 750 gramas, ela tem mais. Então, ela não serve, ela vai para indústria de suco. Sim, ela tem menos de 750 gramas, então ela vai para a próxima etapa. A próxima etapa ainda é uma pergunta, então nós fazemos novamente um losango. Pergunta: a fruta tem mais de 500 gramas? Não, ela não tem mais de 500 gramas. Então, se ela não tem, ela é abaixo de 500 gramas, ela vai receber o selo de exportação de qualidade B. Aí, qual é a figura geométrica que nós vamos colocar aqui? Um retângulo. Porque ela está no meio do processo, ó. Um retângulo representa uma ação a ser realizada. Então, essa fruta que ela pesa menos de 500 gramas, ela recebe um selo de qualidade B. Se for o contrário, a fruta sim tem mais de 500 gramas, então ela vai receber um outro selo, que é o de qualidade A. Nós fazemos um outro retângulo e colocamos aqui. Terminou o processo, então nós vamos finalizar com a elipse. Sinalizando que finalizou o processo da escolha das mangas. Então, fim da seleção das mangas. Colocamos aqui a elipse. Um outro exemplo que eu fiz, para vocês entenderem, então, tá aqui. Classificação de um número, se ele é par ou ímpar. Então, eu estou trazendo para a matemática, para a numeração, para a gente fazer a verificação com números, o fluxograma. Então, vamos classificar se o número é par ou ímpar. O início, nós fazemos com a elipse, então, que é o círculo. Um círculo achatado. Primeiro passo, você vai ter que ler esse número e analisar a casa das unidades dele. Então, nós vimos já em outras aulas a ordem das casas, que é unidade, dezena e centena. Então, você vai analisar a casa das unidades desse número em questão. O próximo passo vai ser o quê? Uma pergunta. Você vai tentar descobrir qual o caminho que você tem que seguir. Então, se é uma pergunta, você vai utilizar a figura geométrica de um losango. E qual é a pergunta? Para ser um número par, ele tem que terminar na casa da unidade. O algarismo que está lá, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, vem a pergunta: o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Se sim, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, você classifica ele como número par. Então, você coloca num retângulo, você está em processo. Você está fazendo a ação que vai ser realizada. Então, sim, você coloca aqui, é classificado como número par. Se a resposta for não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, então vai para outra setinha. Então, um outro retângulo, se ele não é par, ele é classificado como número ímpar.
Então, se ele não termina nessa numeração aqui, você coloca como classificado como ímpar. Se ele termina nessa numeração, você coloca como par. Finalização da classificação. Para finalizar o processo de um fluxograma, você coloca então a elipse. Lá no formulário, eu coloquei algumas atividades para vocês fazerem. Uma delas tem esse fluxograma, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai analisar esse fluxograma e as informações que estão escritas dentro de cada figura geométrica, que é a sequência desse fluxograma. Então, o primeiro lá é a divisão, se o número é divisível por 2 ou não. Então, tem as opções lá, os números que vão ser utilizados para você fazer o exercício. Então, no fluxograma lá, no desenho, tá assim: verificação se o número natural é divisível por 2. Você está começando o fluxograma, então você coloca essa informação dentro da elipse. No retângulo, você vai colocar o quê? O número que você está querendo saber se ele é divisível por 2 ou não. Ele tá lá no problema. Você vai olhar o formulário, tá lá especificado qual é o número. Você coloca ele aqui. Aí vem a pergunta. O algarismo das unidades é par? Lembra, a unidade é a ordem que nós estávamos vendo nas aulas anteriores, que é unidade, dezena e centena. Na linha da unidade, o algarismo é par? Se sim, este número inicial é divisível por 2. Então, ele é múltiplo de 2 e ele é par. Se o algarismo das unidades não for par, então ele não é, o número inicial não é divisível por 2 e não é múltiplo de 2. A mesma coisa vocês vão fazer com os outros, porque tem por 2, por 3, por 5 e por 10. Você vai olhar cada informação que tem dentro de cada figura geométrica e com os números que foi colocado no problema, você vai substituir aqui no retângulo e verificar as questões, se ele é ou não, sim ou não, e dependendo das respostas, você vai assinalar. A última questão eu fiz para vocês fazerem o quê? Vocês vão montar um desses fluxogramas. Então, vocês vão fazer lá no seu caderno, escolher um número que tem lá do problema, no caso, divisível por 2. Você vai escolher um número que está lá na questão e montar o seu fluxograma e fazer o seu fluxograma daquele número 2. Aí, você vai na questão do número 3, fazer a mesma coisa, escolher um daqueles números e montar o seu fluxograma. Também a mesma coisa com o 5 e a mesma coisa com o 10. Montou os fluxogramas, você vai fotografar o que você fez e encaminhar no arquivo, que também vai valer nota, tá bom? Então, é só mais uma aula explicativa para vocês terem um reforço do que foi já falado no Centro de Mídias, mas é uma aprofundada maior para nós trabalharmos aqui, tá bom? Bons exercícios. Tchau.